Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição de número 3 da revista Jovens, que tem o título A Realidade Bíblica do Pecado. Então, temos tratado sobre esses temas teológicos, temas bíblicos a respeito da nossa fé, e a gente percebe que em cada lição tem esse título, a realidade. Então, vimos a realidade da fé cristã, a realidade do Deus da Bíblia. Hoje vamos falar da realidade bíblica do pecado. No nosso trimestre é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Então, baseado no que a Bíblia ensina, nós fundamentamos nossa fé e andamos nesse padrão, crendo nos ensinos das Sagradas Escrituras. Então, através do ensino bíblico, podemos combater muitas ideias errôneas a respeito desse tema, como veremos aqui na lição. Então, a Bíblia nos mostra essa realidade dura do pecado, e de toda a consequência do pecado para toda a humanidade, porém também mostra a redenção que Deus nos deu, que Deus preparou para o homem, mesmo após o erro do pecado, Deus que não foi pego de surpresa, pois a Bíblia diz que o plano da salvação já estava decretado antes da fundação do mundo. Então Jesus já seria o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa realidade bíblica que nós vamos aprender hoje é para que conheçamos e não sejamos presa fácil do pecado, do tentador, que possamos resistir e abraçar a graça de Deus que nos perdoa todo pecado. E como diz a palavra, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Graças a isso podemos um dia ir morar no céu, porque a redenção do Senhor nos alcançou. Louvado seja Deus. O texto principal diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. No resumo da lição, o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Glórias a Deus. Então a gente percebe que por um só homem entrou o pecado no mundo e entrou a morte. Mas graças a Deus que o segundo Adão, ele vai nos trazer a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E todos pecaram. Como veremos na lição, nós já nascemos com essa natureza, como se a forma, Deus cria perfeita, o Adão, com a condição de viver eternamente e viver em comunhão com Ele. Aleluia. Porém, o homem peca de forma deliberada, Ele desobedece a Deus. Uma única restrição que Deus fez, ele cai através da sedução da serpente, do diabo, e peca então deliberadamente. E com isso, as consequências do pecado, também estaremos vendo aqui na lição, é como se deformasse essa forma original que Deus faz perfeito, sua imagem e semelhança. Então, inclusive, essa característica da imagem e semelhança também se descaracteriza através do pecado, ela fica desfocada. E essa condição toda a humanidade herda. Dessa forma agora, a gente já nasce com essa natureza, com essas consequências que o pecado do primeiro casal gerou em toda a humanidade. E por isso a gente sabe que ninguém pode dizer que não tem pecado. A gente, embora sejamos salvos, somos nova criatura, mas ainda estamos sujeitos à nossa natureza pecaminosa. Claro que a Bíblia nos orienta que devemos crucificar o velho homem para que possamos fazer parte da ressurreição com Cristo. Então, todo dia estamos lutando contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. E essa luta contra a carne é exatamente contra a nossa natureza pecaminosa. Os objetivos da nossa lição são compreender o que é o pecado, conscientizar das consequências do pecado e mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. O texto bíblico se encontra em Romanos 3, do versículo 9 ao 18. Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus
diante dos seus olhos, né? Então, a condição do ser humano sem Cristo é terrível, né? Por isso que nenhum de nós poderíamos nos salvar. Se não fosse a graça de Deus, né? Realmente a nossa natureza estava corrompida, né? Então, a natureza humana sofre da corrupção total, né? Ou depravação total. Porém, a graça do Senhor nos regenera, nos transforma, aleluia, nos torna de novo a imagem e semelhança de Deus. Nós já possuímos a partir daí desse perdão, dessa salvação que Deus nos dá através de Jesus Cristo, a meio de Cristo. Podemos dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então isso só é possível, né, quando eu abraço a graça de Deus e quando o Espírito Santo, então, faz essa obra em nós. A introdução diz o seguinte: uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência a rejeitar o que é bom e praticar o que é mal. A partir daqui a gente já começa a ver algumas definições do que é pecado, né? Então, praticar o que é mal evidencia, né? E como é que eu vou medir, oferir o que é mal, né? Baseado, é claro, na santidade de Deus, no caráter de Deus, né? Nos princípios, né, que a palavra de Deus nos ensina. Então eu vou poder discernir o que é bem e o que é mal. Porém, a nossa natureza, ela é tendenciosa a praticar mal. Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? O que ele queria fazer, não fazia. Então, ele reconhecia essa luta que nós temos diariamente. Aleluia. E não podemos vencer sem a ajuda do Espírito Santo. Poderíamos imaginar alguém que é viciado em cigarro, em bebida, né? O Espírito Santo é que pode nos purificar, nos limpar dessas coisas. O homem em si mesmo, embora queira se libertar, ele acaba vendo que as correntes estão realmente lhe cercando, né? Então a gente percebe que o homem, a tendência dele é sempre buscar o que é mal. Tal prática desagrada e ofende a Deus, pois ele nos criou para que fizéssemos o que é certo e justo. Essa prática do que é mal chamamos de pecado, algo que faz com que o homem se afaste de Deus e seja condenado a uma existência de conflitos com aquele que o cerca e com aquele que os criou nesta vida, e que pode levá-lo ao inferno na eternidade. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então essa separação acontece durante essa vida. Pessoas então vivem uma existência em conflito, né? Ou seja, inimigas de Deus, né? Só em Jesus Cristo que a gente pode nos reconciliar. E a consequência final, né, é a segunda morte. Essa separação que já inicia nessa vida, se morrermos no pecado, sem reconhecer, sem aceitar Cristo como Salvador, sem segui-lo, certamente viveremos uma eternidade sem Deus. Optamos, portanto, viver sem Deus nesta vida, consequentemente na eternidade também viveremos sem Deus, que é a segunda morte, essa separação eterna entre o homem e Deus. Jesus veio para restaurar essa comunhão, para nos perdoar e reconciliar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o pecado gera todo esse prejuízo à vida do homem. Aleluia. Mas o sangue de Jesus, ele pode purificar todo pecado. Basta tão somente eu crer e aceitá-lo como o Senhor e Salvador. Aleluia. E viver com Deus aqui, para que na eternidade também esteja garantido, aleluia, a eterna comunhão com o nosso Deus. Né? A Bíblia diz que Jesus dizendo aos discípulos para que eles não turbassem o coração, cresce em Deus, cresce também nele, e ele iria para o Pai, que na casa do seu Pai havia muitas moradas. E quando ele fosse assim, voltaria outra vez para que onde ele estiver, estejamos nós também. Então, louvado seja o nome do Senhor, podemos ter comunhão com Deus, ser reconciliado e viver com Ele eternamente, a partir do momento que eu renuncio ao pecado. Primeiro tópico, o que é o pecado? Então, vamos ver alguns conceitos extra-bíblicos sobre o pecado, que é o primeiro subtópico. Vamos ver, né, as definições incorretas, né, fruto da filosofia, fruto do ateísmo, né, fruto de várias linhas de pensamento que querem distorcer exatamente o que é o pecado. E no segundo subtópico veremos então o conceito bíblico sobre o pecado. Uma das características do pecado é o obscurecimento do entendimento humano. Significa que qualquer coisa que lhe seja dito e que corresponda a uma reprovação por seus atos errados poderá ser intelectualmente rechaçado, né? Então o pecado já cega o entendimento dos incrédulos. E a partir do momento que a Bíblia o confronta, né, isso ele vai tentar desfazer, né, desses princípios bíblicos para substituí-los, né, por filosofias, falando de filosofias
humanas, né? Há uma corrente filosófica que defende ser o pecado um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro, de tal forma que, se os oprimidos estivessem livres dessa opressão, não cometerão o pecado. Então, nesse primeiro ponto, a gente pode até extrair daqui algo que estudamos em lições passadas, se não me engano, na revista dos adultos, que tratava sobre o pecado social, né? Então, considera o pecado como a justiça social, como a pobreza, a miséria. Então, é algo que as pessoas praticam uma contra as outras, ou a própria sociedade, né, que gera esse pecado, né? Então, não trata de uma ofensa contra Deus, mas sim uma ofensa contra os próprios homens. E aí traz essa imagem do oprimido, do opressor, né? Algo que a gente sabe que a fonte, né, de onde eles bebem é o marxismo. E acredita então que para resolver a questão do pecado é resolver as questões sociais. Mas se o pecado fosse somente uma ofensa contra os homens, poderia até ter razão. Mas a Bíblia diz que o pecado é uma ofensa contra Deus, né? A gente vê o que pratica o mal. Mas esse mal, para que a gente possa entender o que é o mal, tem que ter uma referência. Então, para comparar se é bem ou se é mal, a gente tem que olhar os valores absolutos de Deus, a santidade e a moral de Deus, e os princípios que a Bíblia ensina para o homem viver. Então, quando eu erro esse alvo, estou pecando, estou ofendendo a Deus, e não somente ofendendo aos homens ou as classes sociais, ou havendo essa opressão. Inclusive, eles tentam até desfazer o discurso da Bíblia, dizendo que o discurso da Bíblia também é opressor. Outra corrente ensina que as ações como violência ou desajuste sexual não têm uma origem espiritual, e sim material, pois se o homem é fruto de uma evolução, esses elementos são traços característicos dos animais passados geneticamente. Então aí já essa corrente então já trata do viés, né, do materialismo, né, ou seja, achando que o homem, por ser uma evolução, o pecado seria o afloramento, né, da condição animal dele, né? Ou seja, ele estaria praticando tais pecados de acordo com seus instintos, sua natureza animal, e não, a gente viu que o que o homem perdeu não foi um distúrbio de sua natureza animal, e sim espiritual, né? Perdeu a imagem e semelhança de Deus, mas essa corrente vai buscar esse lado do evolucionismo e vai tentar trazer o pecado como instintos animais que afloram no ser humano. Para outros pensadores, o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual, pois para eles, se Deus não existe, logo a ideia do pecado, que é uma afronta contra esse Deus, também não deveria existir, né? Então aqui a gente já vê uma ideia do ateísmo. Se Deus não existe, então o pecado é uma ofensa contra Deus, então o pecado também não existe. Então, vamos tratar aqui de forma intelectual e vamos dizer que o pecado, então, é uma criação do homem como um próprio Deus, né? Eles acreditam que Deus é o ópio da humanidade, né? Algo para anestesiar, para deixar as pessoas alienadas. Que Deus tenha misericórdia, pois todos esses pensamentos têm essa base, né? De querer extrair Deus da história da equação para que possam viver no pecado e justificar o pecado de alguma forma, ou naturalmente, ou baseado, né, nesses princípios filosóficos. Na prática, a sociedade de nossos dias rejeita a ideia da existência do pecado como um mal que aflige a humanidade e que deve ser combatido. Dessa forma, atribui a ele uma mera percepção religiosa, não sendo, portanto, algo que deve fazer parte das preocupações dos seres humanos. Tudo isso mostra que o pecado tem o poder de afetar o intelecto das ações humanas, distorcendo a capacidade de entender e aceitar as coisas espirituais. Então, mais uma vez, a gente viu que o próprio pecado ele obscurece, né, o entendimento humano. E as pessoas, quando afrontadas pela palavra de Deus, pela Bíblia, que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que são princípios absolutos, então quando elas são afrontadas, elas vão tentar se defender, desfazendo a Bíblia, desfazendo dessa doutrina do pecado, que ofende a Deus, né, e também interfere nos nossos relacionamentos, pois o que fazemos também vai interferir naqueles que estão próximos a nós, né? Como o próprio Adão fez e interferiu em toda a humanidade. E o mal que causa tanta destruição, o pecado que causa tanta destruição no mundo, né? As pessoas querem tratar apenas como algo religioso. Mas não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que nós cremos. Nós cremos que o pecado é real e traz consequências nefastas, mas tem um remédio, né? Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós. Voltando a citar essa obra, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia, de minha perna,
tem também um capítulo falando sobre o pecado e fala aqui algumas falsas interpretações a respeito do pecado, né, que podem servir também de subsídio para a aula dos amados. A primeira teoria vem do ateísmo, né? Negar Deus nega também o pecado, porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. Se não há Deus, não há pecado, né? Então, o homem pode ser culpado de praticar maldades contra os outros ou pode, por meio dos vícios, investir contra si mesmo. Mas todas essas atitudes, em última instância, constituem pecado unicamente contra Deus. Enfim, todo mal praticado é contra Deus, porque o mal é uma violação do direito e o direito é a lei de Deus. Como diz lá em Lucas 15:18, o pródigo dizendo: pequei contra o céu e contra ti. Portanto, o homem necessita do perdão fundamentado com uma provisão divina de expiação. Também tem a teoria do determinismo. Essa teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade. Para eles, né, imaginamos que somos livres para fazer nossas escolhas, porém nossas opções são realmente ditadas por impulsos internos e circunstâncias que escaparam do nosso domínio. Então ninguém tem culpa do que faz, porque já está determinado que ele seja assim, né? Ele é apenas uma vítima da circunstância que obriga ele a ser assim, né? Então se ele peca, se ele faz o bem, né, ele não tem livre-arbítrio, então ele não tem responsabilidade. Então esses pensamentos, né, eles continuam até hoje e as pessoas buscam um subterfúgio para viver sem responsabilidade, sem entender que um dia vão prestar conta do pecado, né? E só com Jesus a gente pode ser justificado desses pecados e ser perdoados. Também tem a teoria do hedonismo, da palavra grega que significa prazer. É a teoria que sustenta que o melhor ou o mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e a fuga da dor. De modo que a primeira pergunta que se deve fazer não é isso é correto, mas trará prazer. É sobre essa teoria que se fundamenta o ensino moderno de autoexpressão, né? Aí vem aquelas desculpas, né? É real humano, o que é natural é belo e o que é belo é correto. Então, se não der vazão, né, aos seus sentimentos, isso que é errado, né? A pessoa tem que viver e provar de tudo, né? Ou seja, né, se libertar das suas inibições, ceder à tentação, porque reprimi-la é prejudicial à saúde, imagine, né? E fala também aqui sobre a ciência cristã, que é uma seita que nega a realidade do pecado. É claro que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente a ausência do bem. Nega que o pecado tem existência real e afirma que é apenas um erro da mente mortal. O homem pensa que o pecado é real, por consequente, seu pensamento necessita de correção. Mas depois de examinar o pecado e a ruína que são mais que reais no mundo, parece que esse tal erro da mente mortal é tão terrível quanto aquilo que todos conhecem por pecado. As Escrituras denunciam o pecado como uma violação positiva da lei de Deus, como uma verdadeira ofensa que merece castigo real no inferno real. A consequência para o pecado, pois ele não é apenas um pensamento, não é algo da razão humana, um erro que precisa ser corrigido, mas sim algo que traz consequências e todo mundo está vendo. E por último, né, a teoria da evolução. Essa teoria considera o pecado como herança animalista primitiva do homem. Desse modo, os proponentes dessa teoria deveriam demonstrar os homens a abandonar o velho macaco ou o velho tigre, em lugar de exortá-lo a deixar o velho homem ou o primeiro Adão. Então, isso aqui também já vimos aqui na lição, que acredita que o pecado é algo instintivo, né? Uma herança da sua antiga natureza, né? Como diz aqui Minha Perma, né? De forma sarcástica, o homem tinha que abandonar o velho macaco ou o velho tigre, né? Mas a Bíblia diz abandonar o velho homem, ou seja, a natureza pecaminosa. Glórias a Deus. Agora vamos falar sobre o conceito bíblico sobre pecado, né? Mais uma vez citando que essa obra, vou colocar o link na descrição se os irmãos desejarem, tem sido muito útil, né, para o estudo desse trimestre. Então, o conceito bíblico sobre pecado. A Bíblia descreve o pecado como um ato de rebeldia contra Deus. Segundo o dicionário Wycliffe, pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também ao contrário ao que Deus não quer que o homem faça, com base nos princípios revelados. Deus é santo, quer que nós sejamos santos, porque Ele quer ter comunhão conosco e quer habitar conosco eternamente. Aleluia. Como diz a palavra, né?
nós seremos seu povo e ele será o nosso Deus. Isso é, aleluia, profetizado lá no Apocalipse. Então, eternamente estaremos com ele, mas para isso não podemos viver em pecado. A Bíblia diz que ficarão de fora aqueles que praticam tais coisas, né? E elenca ali inúmeros pecados, não de forma exaustiva, mas exemplificativa. Então, não queremos ficar de fora, mas queremos habitar com Deus. A expressão mais utilizada para definir o pecado é errar o alvo, ou seja, ter na sua frente um objeto e não conseguir acertá-lo, como se uma pessoa que tivesse em mãos um arco, uma flecha ou mesmo uma funda e não conseguisse atingir o alvo à sua frente. Ou porque este estava em movimento, ou porque quem atirou a flecha ou a pedra não mirou de forma correta. Na prática, tão danoso quanto errar o alvo é esquecer-se de Deus. Essa é uma definição mais forte sobre o pecado. Tem gente que pode até errar o alvo, não de forma deliberada, ou seja, ele não vigiou e errou, mas tem gente que está errando o alvo, apontando para outra direção. A Bíblia diz, passa desse jeito, ele vira, dá uma inclinada, um ângulo aí de 90 ou 180 graus e atira para o outro lado mesmo, ou seja, faz exatamente o contrário que a Bíblia fala. Então, além de errar o alvo, como diz aqui no final, também é esquecer-se de Deus. Essa é uma definição mais forte do pecado. Quando esquecemos do Senhor e transgredimos a sua lei, nos colocamos contra ele e seus mandamentos. Davi exemplifica bem que os escritores sagrados tinham consciência da existência do pecado. Fala em Salmo 51:3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, Davi confessando ali o seu erro no Salmo 51, e ele conhecia seus erros, conhecia que o seu pecado estava sempre diante dele. É interessante que na lição passada dos adultos estudamos sobre a porta estreita e a porta larga, e determinado trecho da lição dizia que quando se opta pela porta larga, ou seja, pelo caminho espaçoso que conduz ao inferno, o homem não só abraça o mundo ou os seus desejos pecaminosos, mas também se rebela contra Deus. Pecar, além de errar o alvo, você está virando as costas para Deus e está se esquecendo de Deus e transgredindo contra Ele. Terceiro subtópico, a origem do pecado. É natural que queiramos saber como tudo surgiu, desde os objetos a grandes ideias. Nosso mundo foi criado por Deus e nós também. Ocorre que uma de suas criaturas, Satanás, mesmo dotado de proximidade da glória de Deus, decidiu que seria semelhante ao Altíssimo e por isso foi retirado de sua condição de perfeição, tornando-se a ponte de todo o mal. O profeta Ezequiel, falando acerca do rei de Tiro, profecia também atribuída a Satanás, diz que perfeito eras aos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Esse versículo nos mostra duas coisas. Satanás não é um Deus, embora se ache um, e que o pecado pode corromper até a mais perfeita criatura. O orgulho que levou Satanás a transgredir contra Deus. E ele, hoje, como nosso adversário, ele é o tentador, aquele que quer fazer com que o ser humano transgrida também, que o ser humano queira até se parecer com Deus, como ele falou ali para Eva, que eles seriam semelhantes a Deus. Então, essa semelhança que eles buscavam não é a imagem e semelhança que Deus criou o homem, mas sim ter o mesmo poder, ou seja, usurpar a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia. O orgulho, um dos maiores pecados, inicia ali no coração de Satanás e até hoje tem também afetado o ser humano, inclusive no nosso meio. Que Deus nos ajude a nos purificar de todas essas coisas. Satanás, uma vez privado de sua glória e por causa da sua rebeldia, dirige-se para transmitir seu mal às outras duas criaturas que foram feitas por Deus, o homem e a mulher. Estes foram feitos à imagem de Deus, mas estavam sujeitos ao mal, pois não eram imunes ao pecado. Eles deveriam depender do Criador o tempo todo, para que não pecasse, e justamente em um momento que se esqueceram do Senhor, foram fisgados pelo discurso de Satanás, pecaram contra o Todo-Poderoso e foram julgados por essa desobediência. A partir daí, todas as desgraças que acomete a humanidade, mentira, assassinatos, acusações, guerra, desrespeito entre os casais e a morte,
O pecado provém de Satanás, o pai da mentira que peca e mente desde o princípio. Né? Então, ele mente ali, é o primeiro casal, e eles se esquecem de Deus, se viram contra Deus e nem obedecem nem creem naquilo que Deus falou. Pelo contrário, eles vão desobedecer, vão quebrar, né, a aliança, vão contra a restrição que Deus fez e pecam. E as consequências são terríveis para toda a humanidade. Eles eram, né, a cabeça ali da criação e precisavam de Deus para tudo, inclusive para serem eternos, pois havia no jardim a árvore da vida. Né? E se continuasse em obediência, foram criados para viver eternamente. Mas eles perderam toda a bênção do Éden quando preferiram, né, trocaram tudo aquilo pela desobediência. E essa desobediência trouxe todas essas desgraças ao ser humano. Né? Aí a própria criação também geme por causa do pecado do homem. O segundo tópico, as consequências do pecado. Primeiro subtópico, o homem foi criado bom. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado perfeito, sem pecado. Chamamos isso de estado de inocência, em que o homem e a mulher não tinham consciência do mal. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez ao homem reto, mas mesmo tendo sido criado sem imperfeição alguma, o homem cedeu à tentação. Né? Alguns acreditam que não existe o livre-arbítrio, né? Como vimos também alguma definição em relação ao pecado, que acha que existe o determinismo, então ninguém é culpado de nada e o bem ou o mal que faz, né, já é determinado. Mas desde o primeiro caso a gente vê a questão do livre-arbítrio. Eles eram perfeitos, não tinham pecado, estavam em estado de inocência, mas tinha a escolha de obedecer ou não. Deus deu só uma restrição e eles acabaram pecando. A partir de sua desobediência a Deus, dando ouvido à proposta de Satanás, o homem passou a ser mau. Observe que o ser humano usou da liberdade que tinha para desobedecer a Deus. Né? Os anjos também tinham esse arbítrio, e a Bíblia diz que quando Satanás peca, ele convence ali um terço do céu que vai atrás dele e também sofre a consequência do erro, do pecado. E o homem também tinha essa faculdade, essa liberdade e acabou usando para pecar. Gênesis 3 nos conta que Satanás não obrigou o casal a comer do fruto que Deus lhes havia velado, mas que eles mesmos, convencidos por Satanás, comeram da árvore. Né? Tanto a mulher como o homem deliberadamente pecaram contra o Senhor, preferindo ouvir Satanás. E até hoje as pessoas pecam, né, e também dão ouvido ao tentador, Satanás, e preferem obedecer os conselhos de Satanás de que a direção, né, o caminho que o Senhor nos aponta. Segundo o subtópico, degradação da raça humana. A humanidade pode até negar a existência do pecado, mas não pode negar a consciência de que estão errados quando cometem uma iniquidade. Gênesis 3:7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O pecado tira a inocência do ser humano. O fato foi que se esconderam, né? Veio ali o sentimento da culpa, veio ali a consciência do erro. Né? Então, eles reconhecem que estavam nus, né? Não estavam mais no estado de inocência e também, né, já a culpa ali fazia com que fugisse da presença de Deus. A Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Por isso que o homem, né, ele foge dessa presença ou rejeita, né, a confrontação que a Bíblia, que a palavra de Deus faz em relação ao pecado. Uma defesa deles é negar ou querer transformar ou reescrever a Bíblia, né, ou simplesmente realmente rejeitar e fugir, se esconder de Deus. Se eles buscaram ser parecidos com Deus, conhecer Deus do bem e do mal, logo perceberam que a decisão que tomaram, incitados por Satanás, lhe mostrou que o mal que desconhecia agora lhes dominava. Né? Não só conheciam, mas o mal entra no mundo através de um só homem, o pecado entra no mundo. E mais à frente veremos que a consequência também entrou a partir de um homem, que é a morte. Os homens se tornaram violentos, gananciosos, assassinos, desrespeitosos de compromisso, doentes e insatisfeitos com o que possuíam. Criaram deuses para si, os adoraram e nesses cultos degradaram a imagem e semelhança que tinham de Deus em si. Né? Que Deus tenha misericórdia. Interessante que no livro de Oséias, Deus compara a idolatria, né, daquela nação ao adultério. Né? Então você vê que a imagem, né, de uma esposa pura
que era Israel, né, agora era tratada como uma prostituta. Por quê? Porque o pecado degrada, né, tira a imagem de filho, a imagem de noivo, de esposa, faz com que o homem esteja em um estado de podridão, de lama. Que Deus tenha misericórdia, né? Mas, graças a Deus, o Senhor Jesus morreu em nosso lugar para nos lavar, nos perdoar, para nos reconciliar e para nos fazer nova criatura. Eis que tudo se fez novo, nas coisas velhas se passaram. Aleluia. Então, o pecado que nos marca tanto, que nos degrada tanto, o Senhor, né, preparou uma solução, um remédio, uma redenção. Jesus Cristo morrendo na cruz em nosso lugar. Terceiro subtópico, a degradação do mundo em que vivemos. Curioso perceber que o pecado afetou não somente a humanidade, mas igualmente o mundo em que ela vive. Questões como alterações climáticas, poluição e alteração na produtividade dos alimentos têm sua origem nos efeitos do pecado. O apóstolo Paulo nos diz que a criação aguarda ser redimida, Romanos 8:22. Os problemas ambientais que vemos hoje são oriundos da pecaminosidade humana, seja por força de ações, seja por omissões. O descaso com o ambiente em que vivemos nos mostra o quanto nos afastamos de Deus e de sua criação. Mesmo a terra prometida pelo Senhor a Moisés e ao povo foi alvo desse descaso. A lei de Moisés designava que a terra deveria descansar no 7º ano, após ter sido lavrada e as colheitas realizadas. Esse descanso era um sábado ao Senhor. Levítico 25:4. Mas os hebreus desprezaram esse mandamento, sendo isso grave violação à lei de Deus. Né? Então, até esse sábado que a terra deveria descansar, de 7 anos, o povo, pela ganância, começou a plantar todo o tempo, não tinha esse descanso. E o tempo que eles ficaram no cativeiro foi exatamente o que eles estavam devendo à terra. Né? O pecado que eles cometiam em relação ao meio ambiente era também um pecado de desobediência ao Senhor, que Deus é sábio e deixou instrução para tudo. Né? A lei cuidava de cada detalhe ali da nação, tanto sanitário, detalhes sociais, detalhes morais, detalhes jurídicos e até mesmo essa questão, né, da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo desobedecia não só esse mandamento, mas muitos outros, e tudo trazia consequência, né, para aquela nação a ponto de serem levados ao cativeiro. A gente vê que tudo que acontece hoje no meio ambiente, né, enchentes, secas, né, tudo isso a gente vê que é por causa do pecado. A natureza geme, né, a criação geme por causa do homem. Por isso que ela vai ter que ser restaurada, né, de forma parcial durante o milênio, e depois, no final, Deus vai criar novos céus e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico, consequências para quem comete o pecado. Primeiro subtópico, a morte física e a espiritual. Após criar Adão, colocá-lo no Éden, Deus advertiu que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morresse. Por ter dado mais ouvido ao que Satanás lhes disse, e tendo desobedecido a Deus, homem e a mulher se sujeitaram à morte, o fim da existência física. Não somente isso, mas todos os filhos de Adão e Eva herdaram a pecaminosidade de seus pais e a morte que os levou. Vemos aqui o que a teologia cristã chama de solidariedade. A partir de Adão, o pecado e a morte, como consequência, foram transmitidos aos seus descendentes. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. A Bíblia deixa bem claro essa condição. Como o certo pastor disse, né? Como se a forma que era Adão fosse agora danificada. E todos que nascem dessa forma saem com o mesmo defeito. Que defeito é esse? A natureza pecaminosa e a condição real da morte, né? Então, essa consequência é que Adão galgou ali com a sua desobediência, transmite a todo o homem. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem a morte física, que é essa que todos nós somos sujeitos, mas a morte espiritual, que seria pior, Jesus, né, veio nos redimir dela. Louvado seja o nome. Inclusive a física também vai ser vencida no momento que Jesus vir buscar a sua igreja, e aqueles que estiverem mortos, né, ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então a morte, seu aguilhão será cortado. Louvado seja o nome do Senhor. E isso já foi consumado ali na cruz. Só falta agora
o cumprimento final. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já temos vida, vida com abundância, e no porvir ainda receberemos a vida eterna. Glórias a Deus. Então o pecado perde o efeito a partir do momento que Jesus morre na cruz e ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o pecado é hereditário e a sua universalidade deve-se à corrupção da natureza humana, que é consequência que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Segundo a carta aos Hebreus, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Na morte, o ser humano tem as suas conexões com este mundo cessadas. Com a quebra da comunhão com Deus, vem também a morte espiritual, a separação entre o homem e o Criador. Essa é a segunda consequência do pecado, né? Então, a morte espiritual. E a partir do momento que morre, segue-se o juízo. Não tem mais como pedir perdão, né? Não tem mais um jeitinho, nem vela, nem missa, que vai mudar a situação do ser humano. Ele tem que decidir em vida. Aleluia. Tem que viver com Deus aqui, para que na eternidade também não sofra o dano da segunda morte. E o segundo subtópico, a perdição eterna. A perdição eterna se dá justamente após a morte física. Fim da existência do ser humano e resta-lhe apenas uma eternidade com ou sem Deus. Perdição eterna é justamente a consequência de quem se esqueceu do Senhor nesta vida, que não se arrependeu dos seus pecados e não aceitou a mensagem do Evangelho trazida por Jesus Cristo. Então a gente tem visto realmente a realidade do pecado. A gente vê as consequências, vê o mal no mundo, né? Vê pessoas que pecam e reconhecem, entendem que fez errado, né? Mas elas não têm como escapar das consequências, a não ser, né, como temos frisado durante toda a lição, que ela receba o Senhor como Salvador, creia nele, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então, receba essa salvação que Jesus dá. Caso contrário, uma vida sem Deus resulta em uma eternidade sem Deus. Segue-se, portanto, uma séria advertência. Onde passaremos a eternidade depende das nossas decisões e ações nessa vida presente. É preciso que nos arrependamos de nossos pecados, aceitemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor e que possamos andar com Deus em nossa vida. Por mais que a vida seja ínfima diante do destino que nos aguarda, é nela que devemos tomar a decisão que pode nos levar para o céu ou escolher ignorar as advertências de Deus e passar a eternidade sem Ele, no inferno. Então a gente viu aqui muitas ideias que os homens criam em relação ao pecado, para descartar Deus, para dizer que é algo natural, dizer que o melhor é buscar nos seus próprios prazeres, ou dizer que pecado é outra coisa, não é uma ação contra o outro, né? Um pecado social, como citamos aqui na lição. Todas essas vertentes, todas essas teorias sobre o pecado é para tirar Deus da história, tirar a questão da responsabilidade e de uma consequência final. Mas ir pela Bíblia é o caminho certo, né? Como diz aqui no tema do nosso trimestre, caminhando segundo os ensinos da Sagrada Escritura. Então, da onde eu vou tirar a definição real do pecado? Do que a Bíblia, que a Sagrada Escritura me ensina, mas graças a Deus, né, que Deus nos dá também a solução em relação ao pecado. Aleluia, que é Jesus Cristo. Amém? Que possamos estar arraigados nele, não desviando nem para a esquerda nem para a direita, mas permanecemos fiéis, obedecendo, aleluia, a sua palavra e que a cada dia tomando nossa cruz, seguindo Jesus, negando-nos a nós mesmos. Amém? Certamente o pecado não nos afligirá na eternidade, sua consequência final, mas sim a vida, né? O diabo veio matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Conclusão. A fé cristã nos ensina que o pecado existe, que toda a raça humana foi alcançada por ele, recebendo como juízo a morte e o afastamento de Deus. Diante do que estudamos, não podemos aceitar as ideias modernas que tentam tirar do ser humano a responsabilidade por seus pecados, maldades e das consequências destes atos. O pecado é real e pode levar as pessoas para a perdição eterna. Amém? E na próxima lição vamos estudar sobre a realidade bíblica da salvação. Glória a Deus. Hoje falamos do que é negativo e na próxima falaremos daquilo que é maravilhoso que Jesus fez por nós. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Aleluia, que é lâmpada e luz, Pai,
lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho, Senhor Jesus. Possamos estar atentos, Pai, não cedendo, Pai, a nenhuma filosofia vã, mas obedecendo e aprendendo de Ti através da Tua palavra, Pai, que nós não venhamos a errar, mas que venhamos a conhecer cada dia mais o Senhor. Deus poderoso, obrigado, Pai, aleluia, pela libertação do mal, do pecado, da morte. Obrigado, Senhor, por ter pagado as nossas falhas, as nossas iniquidades e o castigo que era para nós, o Senhor tomou para si. Deus Santo e maravilhoso, continua abençoando cada jovem e despertando, Pai, para que possa estar firme e constante, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.